hospital, é um abrigo. E a gente vai fazer esse trabalho de conscientização. Realmente é complicado, né? Até então eu nem sabia, assim, dessa questão, né, de vocês, desse cuidado. Mas a gente tenta ajudar de todas as formas, sabendo que lá no centro de zoonose não é local, né, de receber. Mas tem que dar um jeitinho, realmente. Ou alguém da família, ou um local mais distante. E é complicado, realmente. É muito delicada a situação. Sim. Gente, tem uma participação aqui de uma transplantada de rim e pâncreas, direto de Minas Gerais. A nossa amiga e colaboradora Lidiane Brito, bom dia. Bom dia, meus amigos guerreiros. Aqui é a Lidiane falando diretamente do sul de Minas para o programa Papo Sério com Renais do Cariri. Bom dia para vocês, bom dia, doutora, bom dia a todos da rádio. Bom dia, Lidiane. Bom E aí, o que é que você traz para a dia. gente hoje? Então, gente, sobre os direitos do paciente renal, né, o paciente hemodiálise, eu ouvi a doutora falando, né, os direitos do paciente, ele também tem direito ao passe livre, ao passe interestadual, a isenção também do IPTU e o TLF, que é a taxa de limpeza pública, a isenção também do IPI e do IOF na compra de automóveis, e a orientação também quanto à previdência social, o auxílio doença. Agora, com relação às pessoas transplantadas, infelizmente não há uma legislação específica sobre os direitos dos transplantados, né? Entretanto, aplicam-se aos transplantados, desde que enquadrados nos direitos exigidos para a concessão de cada um deles, né? Então, os pacientes transplantados têm também direito ao auxílio doença, desde que considerados incapacitados temporariamente para o trabalho. Não há carência para o paciente receber o benefício, desde que ele seja segurado pelo INSS. Eu gostaria também de ressaltar aqui para todos os ouvintes, a ABTX, Associação Brasileira de Transplantados, ele tem um projeto que foi votado, está lá no governo federal, junto aos deputados, né, o projeto do amparo aos transplantados. Isso é muito importante e é uma luta de todos nós transplantados, que determina a igualdade de direitos entre os portadores de doenças graves e as pessoas com deficiência. Então, essa é a nossa principal luta. Teve casos de conhecidos meus que, infelizmente, perderam o auxílio, recorreram e conseguiram, né, novamente com benefício. Por quê? O transplante, que todos nós sabemos, ele não é a cura, e sim a continuidade do tratamento, porque nós dependemos de auxílio médico, de exames, para ver como que estão os nossos órgãos transplantados, nós precisamos tomar os imunossupressores para o resto da vida. Muito obrigada pela tua contribuição, Lidiane Brito, transplantada de rim e pâncreas direto de Minas Gerais. E pela internet a gente chega a vários lugares do Brasil e do mundo. Compartilhe Renais do Cariri, nossa associação. Está no Instagram, está no Facebook. Você pode mandar áudios durante a semana que a gente vai exibir aqui. E também nós temos um site, www.renasdocariri.org.br. Vamos continuar nosso bate-papo com os direitos dos pacientes renais e das pessoas em geral que passam por alguma condição de limitação da sua saúde. Nós estamos recebendo a advogada, a doutora Laila Bezerra. Ela é especialista em direito médico e da saúde. Doutora, quando o paciente está na hemodiálise, como a gente acabou, né, de ouvir aí alguns depoimentos, ele fica ali preso 3, 4 vezes por semana, vem de outro município. Esses municípios não deveriam ter alguma ajuda de custo financeira para esses pacientes? Qual é a sua opinião quanto a isso? Mesmo que não exista uma lei, digamos assim, obrigando o município a dar essa condição. Eu acredito que o transporte é muito pouco para quem está preso a uma máquina e que precisa comer, precisa vestir, precisa pagar água e luz, aluguel muitas vezes. O que a senhora acha, assim, como cidadã, antes de ir para a lei, o que está na lei, mas quando a pessoa fica com a condição limitada da sua saúde plena e não pode ter o mesmo ritmo de trabalho, eu sou autônoma e me preocupo com isso. Porque, se Deus o livre, na hora que eu adoecer, eu não tenho de onde tirar. Né? O meu trabalho é no dia a dia. Como é que ficam essas pessoas na minha situação?
Os autônomos também são contribuintes individuais, né, do INSS, não é optativo, tem que contribuir. A nossa previdência, tá bom, a nossa previdência é quem nos assegura, né, assim como também a assistência social. Mas a sua pergunta foi o que é que eu acho de ter um auxílio, Isso. né? Os municípios e os estados, eles têm poderes para legislar a respeito disso. Eu acho bem interessante a própria associação em si montar um projeto, apresentar para a Câmara dos municípios daqui, da região, para que possa sim ter esse auxílio. Eu acho viável, apesar de que mexe também com direito tributário, né? A gente sabe que quando a gente vai atrás de algum benefício que mexe com as finanças, se torna mais difícil. Mas sim, eu acredito que tem possibilidade de haver esse auxílio. Não a nível federal, que ficaria mais difícil, mas é como eu volto a dizer, tanto os estados como os municípios podem legislar a respeito disso. Falando da questão, nós temos o TFD, tratamento fora de domicílio. Nos nossos municípios, só costumam pagarem o transporte para o paciente. Mas nós temos município do Ceará que paga também ajuda de custo para os seus munícipes que vão para outra cidade. Por exemplo, É justo, né? nós Porque temos você- uma casa de apoio em Fortaleza que é bancada pelos próprios pacientes renal. E a associação, a gente junto, estamos fazendo com que a casa funcione já há 3 anos. E tem pacientes de outros municípios que vão lá, por exemplo, há pouco tempo ficou uma menina de Tauá, se não me engano. E o município pagou via TFD a estadia dela lá, os 3 meses que ela ficou. Então, assim, tem município que paga, tem outros que não pagam. Mas o TFD está incluído a ajuda de custo também. Doutora, com relação a pacientes renais e pacientes de hemodiálise, tem algo que a senhora ainda gostaria de falar como a título de orientação? A gente está caminhando aí para o encerramento do nosso programa. Eu queria dar esse espaço para a senhora deixar aí esse alerta. Quando é que a pessoa deve procurar a justiça? Como te encontrar para tirar dúvidas, para fazer uma análise do caso dela? Porque a gente sabe que cada caso é um caso, né? Sim, exatamente. E no direito, né, gente, tudo depende. O que eu queria alertar é que os pacientes renais, eles têm direito a uma aposentadoria diferenciada, que somente 1% dos segurados dentro do INSS hoje, que é a nível nacional, volto a dizer, 1% só procura essa aposentadoria, que é a aposentadoria do deficiente, a PCD. Então, é muito importante essa informação ser divulgada, porque eles têm direito a uma redução. Hoje, a aposentadoria, se for por idade, a gente sabe que está 62 anos, é para homem, 60 mulher. Para os deficientes, diminui a cidade, fica 55 homem, ou 55 mulheres, 60 homem, então já diminui. Tem também por tempo de contribuição, a por tempo de contribuição tem as suas regrinhas lá, mas é uma aposentadoria diferenciada que vocês têm direito, certo? Monique, só não lembra a outra pergunta agora que você falou. Com relação a... E se existe, assim, uma forma da senhora orientar em que momento a pessoa deve buscar ou um advogado de confiança, porque infelizmente a gente sabe que algumas pessoas também são, infelizmente, além da doença, da pobreza, da desinformação, ainda são vítimas de golpe. Sim, demais. Como não cair num golpe durante esse processo de tentar se aposentar? Quais são as dicas da doutora? Sempre procurar um advogado especialista, sempre. O INSS, ele é um órgão administrativo. E antes de qualquer coisa, quando você adoece, que você precisa buscar um benefício lá, seja doente ou seja para aposentadoria, você pode ir só. Mas eu sempre indico procurar um especialista, porque o INSS tem muitas regrinhas. Então, busque um advogado especialista para que ele possa identificar onde você se encaixa dentro daquelas regras do INSS. E aí você vai ter o melhor direito, o melhor benefício. Hoje a gente faz vários cálculos, então eu super indico o planejamento previdenciário. Quem é MEI também tem uma contribuição diferenciada, incide só 5%, então é um valor que dá para pagar. A Previdência Social hoje, por mais que a gente escute muito dizendo que está quebrada,
não tá, é o que nos deixa seguros hoje para o nosso futuro, para caso venha ter alguma doença. Então, sempre contribuam com o INSS, faça esse esforço, porque é muito importante. A gente não sabe quando vai adoecer. Para quem tem filho, não sabe quando vai vir um óbito e seu filho vai estar ali amparado por uma pensão por morte. E é isso. Sempre buscar anteceder, né? Não é nem esperar a doença chegar. E quando a doença chegar, se tiver em dia com o INSS, ok. O LOAS é um benefício que não é da Previdência, é da assistência social. Então, além do requisito doente que você precisa estar, você também tem que ter a qualidade social ali, que é o quê? 1/4 do salário mínimo da renda per capita familiar. É muito pouco. Então, o que é essa renda per capita familiar? O grupo familiar todo, ali, quando junta, que divide a renda, tem que dar 1/4 do salário mínimo. Por isso que muita gente fica de fora. Porque não é só estar doente, tem outros requisitos. Então, sempre procurem assessoria de advogados, especialistas nessa área. E vou passar aqui o meu contato. Eu me chamo Laila Bezerra, Laila com I, Bezerra com Z, ADV, Laila Bezerra ADV, estou no Instagram. E também estou no WhatsApp, DDD 88 99682 6727. Bom, um prazer estar aqui com vocês, enorme. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Antes do nosso programa encerrar, passar a palavra para também a Elisiane, nossa convidada, que está aqui representando o Núcleo de Endemia, Secretaria de Saúde de Juazeiro, o Centro de Zoonoses, ela que é protetora e coordena o serviço. Como está a campanha de vacinação antirrábica? Para quem não ainda levou os animais, gatos e cachorros, vocês seguem até quando? Que locais, horários? Pronto, a gente tem hoje, sábado, a gente tem um ponto de vacinação juntamente com o evento de adoção no Cariri Shopping. Tá lá de 11 às 15 horas a gente vai estar vacinando. Nós vamos ter 2 sábados, né, que é bem importante, o dia todo, dia 26 de novembro e dia 3 de dezembro, de 8 às 17, vai estar lá a vacinação para facilitar. Entrem nas redes sociais da prefeitura, o nosso particular, a gente vai estar informando os locais bem direitinho. E também a gente vai ter a semana que vai intensificar nos sítios, né? De 21 de novembro a 24, a gente também vai estar informando diariamente onde são os pontos. E também nessa semana, de 21 a 24, a gente vai ter 2 pontos fixos. Nós teremos 2 pontos fixos, que serão Praça do Isabel da Luz, ali próximo, no Pirajá, né? Que é bem bacana, um local bem arejado, dá para você levar seu animalzinho. E no Hiper Bom Preço, aqui no bairro Santa Teresa. Também é outro ponto de apoio, que vão ficar lá, nós vamos ficar lá esperando que você leve seu animalzinho. Muito obrigada, viu, Elisiane, pela participação ao vivo e bom trabalho aí nessa meta de vacinar 38 mil animais, sim, entre cães e gatos. Seu Haroldo, Wellington, vocês querem dar uma palavrinha antes de um encerramento aqui do nosso programa? Fiquem à vontade. Mandar um abraço lá para casa, né? Para minha esposa, Corrinha, é importante. Para meu filho Vitor, para Débora e para Haroldinho. Haroldinho faz medicina em Redenção, no Pará, terminando o 7º semestre, está doido para chegar em casa. E Débora, minha amiga Débora, que eu conheço de muitos Patos, anos, na Paraíba, fazendo mestrado, um orgulho, né, seus filhos? Com certeza. Viu? Que Deus abençoe a todos, abençoe a vocês, né, que estão aqui nos ajudando, fazendo esse trabalho. Quero parabenizar a todos e agradecer a Deus por mais um momento desse, né, que aconteceu. É muito importante para a gente. Amém. O Wellington quer fazer algum encerramento, despedida? Quero agradecer a presença de todos vocês aqui. E como eu quase não consegui falar, né? Quero agradecer a minha esposa, meu filho Aurélio, que me dão o suporte para eu continuar feliz e satisfeito, alegre, disposto como eu tenho sido. Também lembrar aqui do meu irmão Ailton Brandão, que tem me ajudado muito também. E aos profissionais lá da Clean, né? Em especial Joelma, que é quem cuida de mim na diálise e tem feito um trabalho de excelência.
Muito obrigada a todos vocês. Quero aqui deixar nossa ficha técnica. Obrigada para você, ouvinte, pacientes que estão nos ouvindo neste sábado pela manhã aqui na Sucesso FM. Então, eu sou Monique Feitosa. Posso falar com você pelas redes sociais. Se você tem alguém que está precisando de ajuda, remédio, cadeira de rodas, alguma ONG, então entre em contato, @Nike, Nike, Feitosa com S. A gente faz um programa de solidariedade toda semana. Adson Rodrigo, apresentador do Renais do Cariri, do Papo Sério, com Renais do Cariri, volta sábado que vem, mas ó, já me coloquei à disposição, hein, para formar dupla com ele que está aí curtindo esse fim de semana com a família. Na operação de áudio, Fábio Júnior aqui com a gente, muito obrigada. A direção do programa é da Associação dos Amigos e Pacientes Renais do Cariri. O Wendel, muito obrigada, está aí na transmissão para internet. E você continua sintonizado, 91.9, no programa Libera Geral, com Luciana Albuquerque. Próximo sábado, estamos de volta, que eu já estou me oferecendo. Papo Sério com Renais do Cariri. Um abraço, fiquem com Deus, saúde, e é isso. Até semana que vem, se Deus quiser. Bom de ver. Programa Papo Sério com